Irmãos, vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 22. Estarei lendo os versos ímpares e a igreja lendo os versos pares em conjunto, numa só voz, como num coral, e a versão que estamos usando é a versão corrigida. Este livro de Apocalipse, irmão, sabe muito bem, estudamos no primeiro trimestre deste ano na Escola Bíblica Dominical. É a mensagem de Deus, a revelação de Deus, que foi enviada a nós através de João. E terminando tudo isso, Deus tem umas palavras finais, que são o capítulo 21 e 22. Mas vamos ler o capítulo 22 como a conclusão de tudo aquilo que o Senhor revelou neste livro e o alerta final. Lendo o primeiro verso, a palavra diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto na sua testa. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo Eu sou o Alfa, é a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Podemos assentar. Verso 10 e mais algum verso em sequência. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém. Aqui estão essas palavras, irmãos. Após tantas revelações que estão contidas no livro de Apocalipse, essas observações finais, primeiro mostrando a glória celestial, a alegria e os momentos deliciosos de paz, de justiça, numa vida comum com Deus, nos lugares celestiais, vem um alerta para nós entendermos que Deus, tendo falado, as suas palavras certamente são verdade, e é necessário, é imprescindível, é essencial que haja o cuidado de uma santificação que não é em um nível estabelecido, mas antes uma santificação que é progressiva e constante no nosso viver. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então observem que a palavra nos chama para irmos para a frente e para o alto constantemente. E a tendência humana, irmãos, de cada um de nós, se não vigiarmos, nós estamos um tempo como que
procurando este aperfeiçoamento, esse crescimento, essa edificação, vamos dizer assim, ou esse amadurecimento nas coisas de Deus, até um ponto. Depois achamos que está bom e vamos nos acomodar. Mas tudo que é quente e está parado, sem um processo de manter quente ou em aquecimento, certamente vai esfriar. Então tem que haver uma vigilância constante para estarmos num ponto que seja aceito, agradável a Deus, mas a cada dia mais ainda. O parar é retroceder. Só o parar já é retroceder. Assim, está este alerta dentro do que podemos chamar uma santificação. Procurando palavras agora de Pedro na primeira carta, podem me acompanhar. 1 Pedro, no capítulo também 1. Observem que Pedro também, apóstolo, escrevendo à igreja, usando as suas palavras, como outros também, Paulo, em suas cartas, Tiago, em suas cartas, ou em sua carta, João, em suas cartas. A preocupação é sempre lembrar a igreja de coisas que precisam estar despertas, sendo um momento nosso, a preocupação não abandonada, mas vivente e progressiva. Observem Pedro dizendo, primeira carta, capítulo 1, verso 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Continua a palavra: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Passando à frente um pouquinho, verso 23: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aí segue
a palavra de Pedro no capítulo 2, mais direta, objetiva, dizendo: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E segue-se tantas palavras, irmãos, da parte de Deus, orientando ao nosso viver. Nesse capítulo 2, passando à frente um pouquinho mais, verso 11, instruções diretas: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das cobiças carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que é o rei como superior, que é os governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. E não terminou, e segue, falando das obrigações dos servos, obrigação dos senhores, e segue a palavra toda em orientação. Irmãos, qual preocupação mais me traz para que eu esteja lendo isso? A tendência do cristianismo no mundo está sendo de esfriar, de afastar-se dos preceitos de Deus e progressivamente indo-se, digamos, justificando a si mesmo em procedimentos e normas novas, contrárias àquilo que Deus já determinou. E a palavra de Deus não muda, permanece a exigência, a sede santos, como o Senhor vosso Deus é santo. Pronto. E os termos de santidade de Deus não mudaram também, continuam o mesmo. Estivemos há pouco, por exemplo, estudando em Levítico, capítulo 18, 19, 20, quando Deus ordena de uma forma bem, vamos dizer assim, forte, bem clara ao povo o que ele determinava, e vem várias ordens mesmo, dizendo: vocês não podem ter como normal ou como certos procedimentos que procederam ou que aprenderam por tradição e costume no tempo da ignorância, sem conhecer a Deus.
nem podem ter por normal ou aprovado atitudes tomadas no presente tempo com aqueles que vivem entre nós, agora que conhecemos a Deus, como também é uma opção, não é. E Deus constantemente dá ordem, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Fala mais uma palavra e insiste: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andareis nos meus mandamentos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andareis nos meus estatutos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então não é opção, é determinação. É determinação. Assim, por exemplo, temos a palavra de segunda carta de Pedro, capítulo 3, quando com o passar dos anos ou décadas, com a promessa que Jesus virá, e que nós aprendemos e ficamos com um certo temor no princípio da nossa conversão, e que deve continuar, e que deve aumentar. Entretanto, há uma tendência de estabilizar ou enfraquecer. Mas Pedro insiste nisso. No verso 8, por exemplo: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Verso 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer, de acabar, de ser destruído todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor, ou para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas vós, segundo a sua promessa, ou nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, como também o nosso irmão Paulo, o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 17: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Observe, irmãos, o assunto, o evangelho é esse: sede santos como o Senhor é santo. O mundo está indo de mal a pior, e nós temos que estar numa grande diferença, ou tornando clara a diferença dos que são de Deus dos que não são. Por isso, voltando ao Apocalipse, no capítulo 22, aquela colocação: quem não está no Senhor, quer andar de qualquer jeito,
em injustiça e impureza, continue. Mas quem é do Senhor tem que estar cada vez numa santidade progressiva, aumentada, para criar uma grande diferença. Observe bem, uma grande diferença, para separar os que são de Deus mesmo e os que não são. E está tudo preparado para o dia da vinda do Senhor. Aí ninguém terá por engano ou surpresa, dizendo que não sabia, que estava meio caminho, nem lá nem cá. Não, separe, quem é de Deus, seja de Deus mesmo, e quem não é, pode afundar-se na lama. Deixa a porca ir para o despojadouro de lama. Mas nós não podemos estar de forma diferente no viver que Deus quer de nós. Por isso que, tendo o Senhor exigido, colocado essas coisas, vai dizer no capítulo 22 de Apocalipse: ficarão de fora, Deus não muda, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Se as coisas deste mundo são diferentes dessa, Deus insiste em dizer: eles dizem que podem, que estão certos, mas Jesus continua dizendo: ficarão de fora. Ficarão de fora todos aqueles que fazem diferente daquilo que Ele determinou. Aí volta ao capítulo 18 de Levítico: eu sou o Senhor vosso Deus, fareis o que vos mando, meus mandamentos, meus estatutos, e não aquilo que os povos ao redor dizem que pode. Nunca, mandamento de Deus, preceito de Deus. E observem que progressivamente o mundo está mais influenciando a igreja, a chamada igreja, aqueles que se reúnem em nome de Jesus, do que na verdade nós influenciamos o mundo. Esse é o perigo. Jesus vindo agora, como é que será a nossa situação? Qual será a nossa situação? Tem que haver uma grande diferença. Tem que haver. Se atentarmos para isso, irmãos, no passado, se o capítulo 18, 19 e 20 de Levítico falava fortemente para o povo, de um modo geral, lá em Levítico acrescenta-se depois o capítulo 21, capítulo 22, em que Deus agora fala aos sacerdotes. E de novo Deus vai dar várias prescrições aos sacerdotes, no mesmo sentido, aos sacerdotes. Aí vai, como colocando agora: mando eu, eu sou o Senhor. E vem prescrições mais rígidas, além das anteriores, por eles representarem o Senhor Deus diante do povo de Israel. Eles tinham muito mais cobrança da parte de Deus, muito mais. Aí vem o capítulo 21 e 22, mais exigências, mais exigências, mais exigências. Muito bem. E hoje, nós somos o povo comum ou somos sacerdotes? Deus não chamou o seu povo, a todos que vêm a Ele, como sendo nação santa, sacerdócio real, povo separado? Pois é. Então observem que à medida que temos mais conhecimento das coisas de Deus, da santidade de Deus, isso nos é requerido mais ainda, muito mais. Se no tempo passado o povo tinha que ter vários cuidados determinados pela lei mosaica, e tudo aquilo muitas vezes apenas figura, mas tinham que ser cumpridas para eles, que desta forma em figuras falavam ao mundo e aprendiam com Deus também.
e depois aos sacerdotes mais rigor, que se diria então de nós? Que se diria de nós? Então, irmãos, toda acomodação é um grande perigo. No passado também está escrito, ou não muito passado, Jesus também chegou a referir-se a isso: se a nossa medida de santidade não exceder aos sacerdotes, escribas e fariseus do passado, de forma nenhuma entraremos no reino de Deus. Agora eu pergunto: é fácil entrar nos céus, irmãos? Não é fácil. Nós achando que pela normalidade, deixar as coisas correr ao sabor das águas, conforme o soprar do vento, irmãos, não. É preciso empregar força. Temos que ter determinação, objetivo sincero de atentarmos à vontade de Deus e cumpri-lo. Se não, porque na verdade o vento deste mundo sopra ao contrário, a corrente de água deste mundo sopra ao contrário, e o povo de Deus muitas vezes tem que, vamos dizer assim, navegar e trabalhar com o remo contra a corrente das águas deste mundo. É mais difícil, mas fica firme a palavra de Deus. Vamos entender isso. Se é assim, nós precisamos mais e mais buscar a Deus e buscar, de certa forma, a sua ajuda, o seu socorro. Vale a expressão: sem mim nada podeis fazer, mas Ele está pronto a ajudar. Então somente precisamos buscá-lo. Vinde a mim e eu vos, aí coloque se vocês precisarem, aliviarei. Vinde a mim e eu vos guiarei. Vinde a mim e eu vos purificarei. Vinde a mim e eu vos libertarei. Vinde a mim, e segue tudo que for necessário. Mas é preciso vir ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós entendamos isso em meio a uma geração em que tudo está sendo como que permitido, mas a permissão vem dos homens, leis de homens e não de Deus. Não vamos nos confundir. No dia do juízo nós vamos comparecer não diante de uma reunião de ministério, nem de uma reunião de Assembleia Geral da igreja a qual pertencíamos. Nós vamos comparecer diante de Deus, que é um fogo consumidor e cuja santidade, misericórdia. Isaías diz: ai de mim, que vou perecendo. E quantos tiveram visões de Deus e se assombraram com a excelência de Deus em todos os sentidos: justiça, pureza, a fidelidade e tantas coisas mais. Então, se invocamos a Deus por Pai, precisamos ser igual ao nosso Pai. Que Deus abençoe.